Deus é bom. E Jesus, Ele veio até nós para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Jesus, quando morreu, o véu que havia entre o lugar santo e o santíssimo no templo, ele foi rasgado. Sabe por quê? Porque hoje qualquer pessoa pode entrar no Santo dos Santos, no lugar onde a presença de Deus se manifesta através da oração. Naquele tempo, quando havia o templo, só o sumo sacerdote podia entrar neste lugar. Mas hoje nós podemos entrar neste lugar, este lugar onde a presença de Deus se manifesta de maneira extraordinária. E nós podemos fazer isso através da oração. E temos que aprender a entrar neste lugar. Porque este lugar nos traz visão, nos desafia a caminharmos em poder, porque nós enxergamos quem é o nosso Deus. Amém? Nós temos um Deus poderoso, que ouve a oração dos seus filhos. Foi pago um alto preço para que nós pudéssemos estar diante do Senhor e colocar ali todos os nossos pedidos. Hoje eu quero falar sobre uma oração que foi extraordinária, foi muito impactante. E os seus efeitos foram efeitos assim tremendos na vida daquele que se dispôs a crer e a pedir ao Senhor aquilo que ele desejou. A palavra de Deus diz que o Senhor faz além do que pedimos ou que pensamos. Então, a medida do agir de Deus em nossas vidas depende daquilo que nós pedimos e daquilo que pensamos. Então, nós temos que aprender a ser pessoas de oração, que se apresentam diante de Deus e coloquem as nossas petições. E temos que ter uma mentalidade de abundância, para que possamos cada vez pedir mais, porque o Senhor nos concederá mais. Amém? Você está disposto a viver o extraordinário de Deus? Glória a Deus. Teve um rei, o rei Ezequias, o rei em Judá, o 13º rei em Judá. Nós sabemos que o povo de Israel foi dividido em duas partes, né? O reino do norte, que ficou com 10 tribos, chamado de Israel, e o reino do sul, que ficou com 2 tribos, e é chamado Judá. Ezequias foi um rei em Judá, o 13º rei. O seu pai, chamado Acás, o rei Acás, foi um rei ímpio diante do Senhor. Ele fez aliança com o império da Síria. E ele trouxe os deuses assírios para Israel. Então ele introduziu uma idolatria dentro do povo de Judá. E o Senhor desaprovou isso. E ele é descrito na Bíblia como um rei ímpio, como um rei que desagradou ao Senhor. Agora, o seu filho Ezequias, quando ele assumiu o poder aos 25 anos, ele fez uma reforma em Judá. Ele destruiu os altos, os lugares de adoração aos ídolos pagãos. Ele destruiu uma adoração que existia a uma serpente dourada que Moisés fez no tempo do deserto. Né? Lembra que teve um momento que foi feito uma estátua de serpente que eles tinham que olhar para ela e iriam ser curados de uma praga que o Senhor colocou no povo de Israel. Mas Ezequias chegou e fez uma revolução. Ele trouxe um avivamento para Judá. Ele destruiu a idolatria e estabeleceu a verdadeira adoração em Deus. Então ele foi um homem justo diante de Deus. E ele estava vivendo um momento assim de muita tribulação. E isso nos faz entender que mesmo quando estamos fazendo tudo certo, quando estamos dentro da vontade de Deus, ainda assim, tempos de tribulação podem vir nas nossas vidas. Esse rei que foi aprovado por Deus, gente, a Bíblia descreve ele como um rei que foi tão abençoado, que
como ele não houve em Judá, quando fala sobre ele. Mas mesmo assim, Deus permitiu que ele passasse por tempos de dificuldade. O Império Assírio, sobre o rei Senaqueribe, ele veio sobre Israel e destruiu Israel e levou cativo o povo de Israel, do Reino do Norte. E depois ele atacou o Reino do Sul. E de repente, lá estava o exército assírio diante de Judá. Eles fizeram, diante de Jerusalém, eles fizeram um cerco em Jerusalém. E esse cerco durou quase 2 anos. Quando a gente lê o texto, a gente pensa que passa de um versículo para o outro, pensa que foi rápido, mas não foi não. E Ezequias então, mesmo fazendo tudo certo, trazendo uma reforma, adoração a Deus, teve que enfrentar esse momento, onde Judá estava sendo destruído pelo reino da Síria, por Senaqueribe. Então, Jerusalém, onde havia o trono, de Ezequias, foi cercado pelo exército inimigo. Então ele estava vivendo esse momento muito difícil. E ainda neste tempo, ele foi acometido de uma doença mortal, diz a palavra. Mesmo vivendo toda essa dificuldade, parece que tem uma expressão que diz assim, parece que, como é que é? Desgraça atrai desgraça, Sempre, as coisas estão ruins, mas sempre podem piorar. Isso acontece porque nós vivemos num mundo decaído. Isso não tem nada a ver com Deus. Às vezes a gente pensa que o mal que vem sobre nós é culpa de Deus e culpamos a Deus. Mas o mal que vem sobre nós, ele vem sobre nós porque este mundo jaz no maligno. O império deste mundo é regido pelo maligno e pelos demônios. Então, mesmo sendo fiéis ao Senhor, muitas vezes nós enfrentamos luta. Então isso acontece. As tribulações vêm. E ele ficou doente. Aí o profeta Isaías foi ter um encontro com ele. E disse assim: Ezequias, prepara a tua casa porque você vai morrer. E o profeta, e aquilo que o profeta dizia, era um decreto de Deus. Acontecia. Não é como hoje que tem muito profeta que fala e depois não se cumpre. Porque às vezes o profeta está sujeito aos seus próprios sentimentos e profetiza aquilo que deseja. Mas naquele tempo, se o profeta profetizar as coisas erradas, ele era morto. Então, quando Isaías chegou para Ezequias e disse assim, o profeta Isaías chegou para ele e disse assim: Deus mandou você preparar a sua casa porque você vai morrer. Aí, foi neste momento que Ezequias, um homem de fé, um homem que se posicionou diante de Deus para a conquista, com uma mentalidade grande, com uma mentalidade certa diante do Deus que servia, ele se posicionou em oração. Então vamos ler lá a oração de Isaías, que está no capítulo 30, a oração de Ezequias, que está em Isaías, no capítulo 38, de 1 a 8. Esse episódio, gente, está descrito em 2 Reis 20 e 2 Crônicas 32. E em Isaías, capítulo 38 e 39. Então vamos ler a oração de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua
oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, porque essa é uma história impactante. Em primeiro lugar, a gente observa que Deus deu um decreto. Deus, Ele disse o que iria acontecer. Não é? Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus, Ele traz decretos, Ele estabelece a sua vontade, e quando Ele fala alguma coisa, Ele cumpre. Há alguns sinônimos de decretos. A gente, às vezes, tem dificuldade de crer na força do decreto. Porque aqui no Brasil, se faz uma lei, se estabelece um decreto e a gente pensa assim, será que vai pegar? É ou não é? Muitas leis são feitas que não são observadas. Mas o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, quando decreta algo, não tem essa, não vai pegar. Acontece. Então havia um decreto. Decreto significa que Deus prescreveu. Ele deu a sentença. Ele expressou a sua vontade, a sua intenção. O seu desígnio, a sua determinação, edito, lei, ordem, provisão. Deus falou através do profeta. E ninguém pode revogar um decreto de Deus, a não ser o próprio Deus. A gente vê em alguns impérios, não é? Como o império de Nabucodonosor, da Babilônia. Quando ele decretou algo, nem ele podia revogar o seu decreto. Mas aqui não. Aqui a gente entende que Deus, quando estabelece algo, só Ele pode revogar o seu decreto. Porque Ele tem poder para estabelecer todas as coisas. E no versículo 4 e 6, descreve que Deus ouviu a oração de Ezequias. E ele disse, e o profeta Isaías trouxe a palavra, foi embora e Deus ouviu a oração e mandou que o profeta voltasse. No versículo 4 diz assim, então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Amém? Deus foi tocado por aquela oração. Ele foi convencido por um homem a mudar a sua sentença. Esse é o poder da oração, esse é o poder que nós temos diante de Deus. E Deus disse para ele, olha, você não vai morrer não, vou acrescentar 15 anos à sua vida. E esta cidade de Jerusalém está cercada, eu vou dar vitória sobre essa cidade. E como disse a palavra, Isaías mesmo já havia predito que assim como Senaqueribe veio, ele iria voltar. E quando ele chegasse na Síria, ele iria morrer. Assim como ele veio, o Senhor ia colocar um anzol no seu nariz e ia trazer ele de volta. E foi o que aconteceu. Teve um momento que a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor visitou o arraial dos assírios e os matou numa noite 185 mil. Né? Os estudiosos dizem que talvez foi uma praga fulminante, algo que aconteceu e morreram todos de uma vez.
Mas foi assim que Deus trouxe o livramento. Foi assim que o Senhor respondeu aquela oração. A oração de Ezequias moveu o coração do Senhor e mudou o decreto. Olha que coisa tremenda, gente. Nós temos que ser ousados nessa medida. A palavra de Deus diz que o Velho Testamento nos ensina, e as histórias são relatadas para que nós possamos olhar para elas e aprender com elas. Então não adianta você dizer, Deus fazia, agora não faz. Não, o Senhor Deus é o mesmo hoje, como foi ontem e será amanhã. Amém? Servimos esse Deus poderoso, mas esse Deus misericordioso que move o seu coração à oração dos seus filhos. Isaías 38:3 diz assim, e Ezequias disse para o Senhor, lembra-te, Senhor, peço-te que de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ele se apresentou diante de Deus e falou, Senhor, eu fui íntegro diante do Senhor. Eu andei com inteireza de coração. Senhor, eu te honrei, e agora o Senhor vem e me honra. Você lembra o salmo que diz assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração? Se você tiver o seu coração voltado para o Senhor terá prazer de conceder aquilo que você deseja. Ezequias pediu para não morrer e Deus fez isso na vida dele. Ele diz, lembra-te, Senhor. Nós temos que fazer lembrar o Senhor as suas promessas na nossa vida. Tem um texto que eu amo, um versículo que eu sempre profetizo na minha vida. Porque eu tenho promessas do Senhor na minha vida que não se cumpriram ainda. E lá no Salmo 119:49 diz assim, lembra-te, o salmista dizendo para Deus, Senhor Deus, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tem feito esperar. Você tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu? Levanta a sua mão. Você tem que fazer lembrar o Senhor. Lembra-te, Senhor. Porque Deus tem um tempo determinado, mas nós podemos acionar a ação de Deus a nosso favor. E o que Ezequias fez foi isso. Senhor, lembra-te de mim. Lembra daquilo que eu fiz, Senhor. De como andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração. Meu querido, muitas vezes a gente se apresenta diante de Deus sem legitimidade para pedir aquilo que desejamos. Porque vivemos os descaminhos, vivemos o dia a dia, agimos em tudo que fazemos segundo a nossa vontade, não a vontade de Deus. Se você anda o seu caminho ignorando a Deus, a hora que você precisa, talvez Deus não responda a sua oração. Pode ser que pela sua misericórdia Ele assim o faça, mas pode ser que não. Mas se você anda em integridade, obedecendo os mandamentos do Senhor, com inteireza de coração, se entregando ao Senhor, fazendo dele o seu Senhor, não o seu servo, dependendo de todas as coisas, todas as coisas da sua vida, buscando fazer a vontade de Deus. Meu querido, quando você precisa, Deus não te vira as costas. Amém? Tem lá em Deuteronômio, que Deus, Ele fala sobre a bênção e a maldição. E Ele diz assim, escolhe pois a bênção. Agora a bênção tem ali condições. Você precisa obedecer os mandamentos do Senhor, que se você assim o fizer, você está escolhendo a bênção sobre a sua vida. Salmo 139:3 diz assim, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Deus conhece o que se passa no nosso coração. Salmo 32:8 diz assim, o Senhor dizendo, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Nós temos todas as condições diante de Deus de andar em integridade.
Infidelidade, porque o Senhor é aquele que vai nos dando conselho, vai nos instruindo. Por isso vale a pena buscar ao Senhor. E Ezequias diz assim: eu fiz o que era reto aos teus olhos, Senhor. Então, assim como eu te honrei, me honre. Salmo 101, 6 diz assim: os meus olhos, Deus falando, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus está passando sobre a terra e procurando os seus fiéis, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Esse é um relacionamento que, se você se entrega a Deus, Deus se entrega a você. E Ele age em favor na sua vida. Ele teve a resposta de Deus. Ezequias recebeu a resposta. E a resposta foi uma resposta de bênção, de favor. E lá em Isaías 38:4 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei pois aos teus dias 15 anos. Já pensou que bênção? Você está na morte, morrendo, com sentença de morte, e Deus diz assim: você vai viver mais 15 anos, não vai ser agora. Isso é tremendo. Deus ouviu a oração. Em Salmo 6:9 diz assim: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Deus é um Deus que ouve aqueles que o buscam. Deus ouve todas as orações. Se Ele não está respondendo agora, é porque o tempo não chegou, mas nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Outra coisa importante é que Deus viu as lágrimas de Ezequias. Muitas vezes a gente está naquele momento mais difícil da vida, com relacionamentos quebrados, endividados, enfermos, com vários tipos de perdas, de reveses, de dificuldade, e a gente se apresenta diante do Senhor e chora. Eu amo chorar diante do Senhor. Aliás, quando eu tenho meu tempo devocional, eu leio a Bíblia e eu choro muito. Eu choro muitas vezes. E eu amo chorar, sabe por quê? Porque você não derrama lágrima em vão. No Salmo 56:8 diz assim: olha que coisa linda, gente. Preste atenção agora. Se você entender isso, você vai sempre rasgar o seu coração diante de Deus. Salmo 56:8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Olha que coisa linda. O Senhor recolhe as nossas lágrimas no odre dele. E todas as lágrimas estão inscritas em memória diante do Senhor. Amém? Isso é tremendo. Quebrante o seu coração. O povo de Israel, quando eles estavam angustiados, eles rasgavam as vestes e jogavam cinza. Eles encenavam aquilo que estava vivendo no seu coração. Aí Deus diz assim: vocês não precisam rasgar as vestes, mas rasguem o seu coração e se convertam a mim e voltem a mim. Com lágrimas, com choros, com jejuns, porque eu vou ouvir o seu clamor. Então, meu querido, se você precisa de algo do Senhor, faça isso. Derrame as suas lágrimas, porque o Senhor as contará. Amém? Jesus, quando ele foi fazer o sermão do monte, da montanha, ele disse assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você é feliz se você chorar diante do Senhor. Porque o Senhor vai te consolar, o Senhor vai te responder. E se o Senhor se agradar de você, Ele se tornará favorável a você. Amém? Aqui não é só promessa futura, não. Promessa quando nós estivermos diante de Deus, mas vale para o nosso dia a dia aqui. Amém? Deus, Ele prometeu a vitória completa para Ezequias. Ezequias moveu o coração de Deus. E ele disse assim, Isaías 38:6: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti esta cidade, e defenderei esta cidade.
E sabe o que Deus disse? Isaías 37 e 33 diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém? O que foi que aconteceu? Destruição total. Isaías 37 e 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000. E não se levantaram os restantes pela manhã. Eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou para a Síria. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiu para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, Deus deu a sentença completa. Os inimigos tiveram que fugir e o líder deles foi morto. Porque o Senhor defende os que são seus. Deus faz isso por amor do seu nome. Você leva o nome de Deus, portanto Deus é por você. E isso é tão tremendo, que Deus, Ele voltou o decreto, mas Ele disse assim: ainda vou dar um sinal que eu vou fazer isso. Isaías 38, de 7 a 8. Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Havia um relógio, o relógio de Acás, o rei. Eles tinham vários tipos de relógio. Mas esse relógio mostrava a hora, porque o sol e a claridade refletia, então era como se fosse um ponteiro. E Deus disse assim: eu vou fazer isso, e para que você creia que eu vou fazer isso, eu vou te dar um sinal. A sombra vai voltar 40 graus. Vai voltar, diz aqui, quantos graus? 10 graus. Isso dá 39 e 50 segundos. 39 minutos e 50 segundos. Por volta de 40 minutos. Vocês sabiam? Você pode pesquisar no Google. Isso eu vi, tem várias experiências, várias pessoas que dizem a mesma coisa. Que a NASA fez um estudo, a NASA foi contando os dias. Eles colocaram no computador um processo de contar os dias. E de repente, o computador travou num dos dias, não passou naquele dia. E aí chamaram os técnicos e eles chegaram à conclusão de que aquele dia não havia existido. Por quê? Vocês lembram que Josué orou e o sol parou? Durante um dia. Agora o mais estranho, mais tremendo, é que esse dia que deixou de existir, ele não deixou de existir completamente, mas faltava 40 minutos daquele dia. Que era exatamente os 10 graus que Deus deu por sinal a Ezequias. Vamos aplaudir ao Senhor. Você pode pesquisar isso. Pode pesquisar para você ver. Deus, Ele disse assim: eu vou fazer. Ainda deu um sinal extraordinário. Comandou os céus. Fez o sol retroceder para mostrar o que Ele faria. Meu querido, Deus nos desafia neste tempo a sermos pessoas ousadas diante do Senhor. Mesmo que haja um decreto, mesmo que haja uma sentença, você pode convencer o Senhor a te favorecer. Nós podemos mover o coração de Deus nesse ponto, gente. Eu tenho uma experiência, quero terminar essa palavra contando uma experiência da minha vida. Teve uma época que o meu pai ficou doente e ele foi internado, teve 3 paradas cardíacas.
Ficou um mês internado no hospital. E quando ele estava internado, eu fiquei emocionada. Quando ele estava internado, teve uma noite que eu estava no meu quarto orando. Eu clamei a Deus, falei assim: Senhor, nós não estamos preparados para ficar sem meu pai. Essa família não está preparada para ficar sem ele. E clamei ao Senhor: Senhor, acrescenta dias à vida do meu pai. E ele estava por um fio, né? E foi fazer uma cirurgia, teve complicação na cirurgia. E olha, sentença era uma sentença muito ruim. E eu comecei a clamar. Naquela noite eu clamei, chorei muito. E o Lamartine estava lá embaixo, estava orando lá embaixo. Que ele tem o meu lugar secreto com Deus é no meu quarto, e o lugar secreto dele com Deus é o escritório dele. E nós estávamos orando. E no dia seguinte, eu falei para o Lamartine, falei: eu clamei a Deus e Deus me falou que vai acrescentar anos ao meu pai. Ele virou e falou assim: pois eu clamei à noite e Deus me falou a mesma coisa. Gente, meu pai saiu de lá, depois de mais de um mês. O médico disse assim: olha, ele provavelmente vai ter a função cardíaca muito comprometida. E o médico falou assim: ele provavelmente vai ter mais uns 3 anos de vida. Isso já faz quase 15 anos que aconteceu. Deus é um Deus que faz ontem, faz hoje e fará amanhã na sua vida. Basta você ser ousado para mover o coração de Deus a seu favor. Amém? Fecha os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar agora para que o Senhor tire esse espírito de timidez no meio do teu povo, esse espírito de incredulidade. Senhor Deus, nós temos que aprender a acionar os céus a nosso favor. Nós temos que mover o coração de Deus a nosso favor. Senhor Deus, nós temos que clamar até o Senhor responder. Nós temos que clamar diante do Senhor para que o Senhor se lembre das promessas. Senhor Deus, podemos estar vivendo tempos tribulosos, atribulados, reveses, perdas, Senhor Deus, decepções na nossa vida, mas esse não é o fim da história. Deus tem um fim bom para todos nós. O Senhor Deus quer dar o fim que desejamos. Senhor Deus, por isso ministra fé ao coração dos teus filhos, ministra ousadia. Senhor Deus, levanta o seu povo do marasmo. Senhor Deus, sacode esse povo, Senhor Deus, para que vivam o extraordinário, para que recebam as bênçãos tremendas do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor pagou um alto preço por nossas vidas, pelas nossas bênçãos. Por isso, Senhor Deus, traz fé ao teu povo, traz disposição, Senhor Deus, de sair daquilo que está impedindo o seu crescimento, a sua prosperidade. Senhor Deus, o extraordinário, os milagres acontecerem na vida deles. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor. O Senhor Deus é tremendo, glorificado entre as nações, glorificado nas nossas vidas. Clame ao Senhor agora e peça aquilo que você deseja nesse tempo. O que é que você precisa do Senhor? Vire para a parede. Significa: tire os seus olhos das circunstâncias e das pessoas e olhe para Deus. Convença Deus a te favorecer através da oração. Peça agora: Senhor Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor favoreça os teus filhos, que o Senhor ouça o clamor dos teus filhos, e que o Senhor dê um tempo de graça, que o Senhor dê um tempo de bênção, que o Senhor dê um tempo de paz, que o Senhor dê um tempo de prosperidade, que o Senhor dê um tempo de abundância para os seus. Senhor Deus, favoreça, abençoa em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.
Vira para a pessoa do seu lado e diz assim: você é um abençoado de Deus. A bênção do Senhor está sobre você. A palavra de Deus diz que sobre o seu povo está a sua bênção. Sobre você está a bênção de Deus. Então não deixe de buscá-la, porque ela já está pronta para você. Você, através da oração e da fé, precisa trazê-la à existência. Amém? Eu quero orar agora para finalizar este culto. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Que o Senhor guarde a sua vida, a sua família, os seus pertences. E que o Senhor o desafie a orar. E que o Senhor o favoreça neste tempo, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.